Todos nós somos diferentes, não só pelo nosso rosto, pele ou qualquer outro traço físico. Cada um dos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra se diferenciam de diversas maneiras possíveis e a cor da pele ou sua etnia não influencia em nada em seu caráter. Em outras palavras, as raças não distinguem quem nós somos ou quem podemos ser. A segregação racial é algo recente, ou seja, algo da nossa época, do nosso período. No período clássico dos gregos, mais especificamente, o escravo era o prisioneiro de guerra, geralmente. Mas também existia o escravo por dívida. Mas essas pessoas não eram pessoas de cor. Elas poderiam ser brancos, árabes ou nórdicos, não importava. A escravidão do negro, no século XVII e XVIII, para justificar esse tipo de escravidão, foi criada a superioridade racial, onde dizia que os brancos eram superiores aos negros e aos índios, como uma forma de justificar a escravidão, dizendo que eles eram inferiores. Eles não tinham a mesma capacidade que o branco tinha. O sociólogo Carl Linnaeus foi ele quem apresentou pela primeira vez a teoria da separação racial, entre outros sociólogos da época. Ele foi o primeiro sociólogo a apresentar essa teoria. Aí, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o fim do nazismo, a Unesco criou a Declaração das Raças Humanas. Mas isso não significa que acabou com o racismo. Ela criou uma segunda forma de racismo, no caso, o modelo populacional. 3 linhas de pesquisa separadas dão suporte à inexistência das raças humanas. Uma é a constatação que a espécie humana ainda é muito jovem e o padrão de migração dela é muito amplo, não permitindo que haja uma grande variação de genomas e características que sejam consideradas raças. Existe a observação que pequena proporção dos genomas do DNA sofreram grandes diferenças. E a terceira é que pesquisas também indicam que a baixa diferença entre as características dos continentes separados. As diferenças entre as populações existentes na Terra que causaram alguns sociólogos, naturalistas e pensadores do século XVII e XVIII a criarem teses e hipóteses científicas a respeito da divisão populacional. Foi quando uma população, no caso quando o ser humano estava apenas num continente, no continente africano, concentrado, uma série de eventos ou uma necessidade de expansão devido à necessidade de se expandir simplesmente para abranger outros lugares, parte dessa população migra para outra região e se desenvolve. Essa população que migrou contém apenas parte da população inicial. Assim, ela não tem toda a variabilidade genética que continha a população original. E esse efeito consecutivo ele faz com que a população, que no caso é a população herdeira dessas variabilidades, vai cada vez filtrando essas variabilidades no genoma e com essas populações, além de se distanciarem geneticamente, elas vão se distanciando territorialmente. Isso causou por separar os indivíduos que contêm partes genéticas iguais, causando erroneamente aos naturalistas e cientistas do século XVI e XVII a produzirem teses e hipóteses sobre modelos racistas que separam a humanidade, não só pela sua aparência física, mas também pela sua capacidade mental, caráter e pela sua posição perante o mundo.